Olá, sejam todos muito bem-vindos a nosso novo episódio da série Trilha do Conhecimento, uma promoção da Poodle Educação em Investimentos. Na série Trilha do Conhecimento, trazemos ao público temas necessários à construção do seu conhecimento sobre investimentos em empresas estrangeiras. São entrevistas de diferentes atores que irão te ajudar a compreender o funcionamento desse mercado tão pouco explorado pelos brasileiros, mas com tantas oportunidades. Hoje, a equipe integrada por Celso Poodle, diretor-presidente da Poodle Educação e Investimentos, André Scherer, diretor de conteúdo, e eu, Letícia Braga de Andrade, diretora de comunicação, conversaremos com o psiquiatra Dr. Marcos Ferreira, profissional com mais de 25 anos de atuação, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, que vem hoje compartilhar com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada, Marcos. E, para começar esse bate-papo, por favor, nosso diretor-presidente, Celso Poodle. Olá, Letícia. Olá, Marcos. Olá, André Scherer. Vamos começar as nossas perguntas, o nosso bate-papo com o psiquiatra Marcos Ferreira. Marcos, existe algo muito curioso no que tange aos investimentos. Vamos ver o caso, por exemplo, seguinte. Uma empresa de primeira linha internacional, que possui baixíssimo risco de quebrar, uma grande empresa, mas a sua ação tem oscilação, como todas as oscilações no mercado de ações. Já um ativo de renda fixa, mesmo de alto risco, não possui nenhuma oscilação, por se tratar de um ativo de renda fixa, por natureza. Mesmo o investidor sabendo disso, sabendo que a renda fixa é mais insegura nesse caso do que a ação de uma grande empresa, mesmo assim ele prefere a renda fixa. E aí eu te pergunto, é aquele velho ditado que os olhos não veem, o coração não sente? Boa noite a todos, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho. Eu quero trazer a minha visão mais psicológica, do que está por trás do comportamento dessa pessoa, uma hipótese do que poderia estar acontecendo com ela. Pelo que eu entendi, é uma pessoa que foi bem informada da vantagem de aplicar em ações internacionais, mas mesmo assim ela preferiu manter o investimento no fundo de renda fixa. Se nós fôssemos olhar só do ponto de vista racional, a melhor escolha seria investir em ações internacionais. O problema é que o ser humano, ele é um ser potencialmente racional. Ele não é um ser racional. Então, é muito contraditório. Se a gente fosse levar só em consideração a ideia de que ele é racional, não teria problema nenhum. Vocês concordariam que o melhor investimento era o internacional e ele imediatamente iria migrar para essa modalidade de investimento. Mas, provavelmente, o lado humano dele, o lado animal dele, tem alguma coisa, alguma emoção lá por trás que a tua racionalidade não consegue convencer. E essa parte emocional é que está determinando a decisão dele. A maioria das nossas decisões, elas são emocionais. E, num segundo momento, a razão tenta dar uma explicação racional para aquilo que nós escolhemos, decidimos. Então, eu fico imaginando, nós teríamos que conversar com esse investidor. Mas a pergunta que eu faria para ele é o seguinte, por que tu não quer investir lá fora, se as empresas são mais sólidas, se tu tem possibilidade de ter mais rentabilidade, por que tu, mesmo sabendo disso, por que tu ainda tem receio de fazer essa aplicação? E aí, baseado na resposta dele, nós saberíamos qual a emoção que está por trás. Pode ser medo da perda, ele pode achar o seguinte, é melhor eu perder pouco aqui com a renda fixa, eu estou imaginando possibilidades, trabalhando com a cabeça dele. Ele pode pensar o seguinte, eu posso perder pouco aqui com a renda fixa, mas é uma perda que eu sei qual é. E talvez se eu arriscar nas ações lá no exterior, eu possa ter uma perda maior.
e o ser humano, ele tem uma aversão a perdas. Então, a tendência dele é sempre procurar investimentos que, na interpretação do momento, são mais seguros. Então, isso seria uma hipótese, né? Na realidade, assim, cada pessoa é diferente. Nós não podemos generalizar, nós temos que ver cada pessoa. Uma pessoa vai ter medo, outra pessoa ela vai ter uma história de vida em que ela é mais conservadora, uma outra pessoa vai ter medo da insegurança. Como que eu vou investir num país que eu não conheço a legislação, por exemplo? Uma outra pessoa pode vir de uma família que reforça esse medo do risco. Então, assim, não existe uma resposta única. Mas o que eu posso dizer com certeza? As emoções são determinantes nas escolhas. Nós não somos seres racionais. Diferente do que o Aristóteles falou, que o homem é um ser racional, naquela época não havia ainda a ressonância nuclear magnética para a gente ver as regiões do cérebro que são ligadas durante a tomada de decisões, e nós sabemos cada vez mais que as emoções, elas são determinantes nas escolhas das pessoas. Então, a pessoa escolhe primeiro baseada na emoção, e num segundo momento ela tenta encontrar um motivo que justifique aquela escolha. Marcos, eu queria seguir nessa tua linha, né, aproveitando para te agradecer aí pela presença junto com a gente, mas pegar um aspecto disso que tu colocaste agora, que é exatamente esse aspecto daquilo que a literatura conhece como home bias, né? Ou seja, a questão de que é mais fácil ou eu prefiro aquilo que é conhecido do que aquilo que é desconhecido, né? Ou que pretensamente é desconhecido. E aí eu faço uma comparação, como tu já colocaste muitas vezes, eu vou preferir investir numa ação, numa empresa que é muito menor, por exemplo, do que uma Pfizer, uma Nestlé, uma Google, um Facebook. Todo mundo conhece essas empresas, né? E, no entanto, eu ainda acho que isso é desconhecido para mim. Dentro dessa tua visão que tu colocaste para nós sobre a emoção como determinante, essa questão do home bias, ou seja, do viés cognitivo que me leva a preferir os ativos domésticos frente aos ativos estrangeiros. Como é que tu pode analisar isso aí para nós, por favor? Essa questão é bem interessante porque, assim, na nossa evolução, porque nós temos um cérebro hoje que é o mesmo de 200 mil anos atrás. A tecnologia evoluiu, as cidades evoluíram, os países evoluíram, a economia evoluiu, mas o nosso cérebro continua sendo aquele cérebro de 200 mil anos atrás, né? E aquele cérebro de 200 mil anos atrás, ele precisava tomar decisões rápidas, ele precisava pegar atalhos, e esses atalhos levavam a erros de julgamento. Mas a única coisa que importava naquele momento era perpetuar a espécie, se manter vivo num ambiente hostil. Então, esses atalhos, essas respostas rápidas, elas foram muito adaptativas naquela época, só que elas continuam sendo usadas até os dias atuais, que são os vieses que você falou, que são erros de julgamento. Nós temos os vieses que são vieses cognitivos, que são aqueles erros de pensamento, e nós temos vieses intuitivos, que são aquelas ideias que nós achamos que é de um jeito e depois tu vai ver não é daquele jeito, mas no calor do momento, impulsivamente, a pessoa acaba escolhendo aquele atalho. Aquele atalho parece ser a melhor escolha, porque o cérebro ele é econômico. Ele quer o quê? Ele quer gastar pouca energia. E esse sistema que dá respostas rápidas e que produz os vieses é um sistema automático. É o nosso sistema mais primitivo. Então, a gente tem a tendência de dar uma resposta e depois pensar a respeito dela. E aí que as pessoas cometem os erros. Por exemplo, home bias, que tu falou, que é o viés doméstico. A pessoa prefere, olha a ilusão na cabeça da pessoa, ela prefere investir em empresas nacionais. Muito bem, mas ela não usa produtos de empresas internacionais?
Porque ela só usa produtos de empresas nacionais? Então, aí já tem um erro de raciocínio. Ela está justificando para ela algo que não é real. Ela usa produtos de empresas nacionais e usa produtos de empresas internacionais, até porque o mundo é globalizado. Então, nessa ilusão de que as empresas nacionais são mais seguras, ela deixa de aproveitar oportunidades de investir em empresas que não são nacionais, mas são internacionais e que atuam no nosso país também. O que é isso? É um erro de raciocínio. Alguém tem que dizer para a pessoa, não, mas a empresa que tu considera internacional, ela também é nacional, porque tu usa os produtos dessa empresa. Ela só não está, a sede dela não está aqui. Então, isso é um erro de pensamento. A pessoa fez uma classificação entre internacional e nacional, e na prática não existe essa fronteira. É um erro de pensamento. O home bias, a gente poderia dizer que é um resultado final de muitos vieses. Por exemplo, a pessoa ela é conservadora, tá? Ela prefere investir em símbolos nacionais. Ela prefere investir em, por exemplo, empresas que simbolizam o nosso nacionalismo. É um tipo de viés. Pessoas conservadoras têm resistência à mudança, pessoas conservadoras têm resistência a coisas novas. Então, além dos vieses, nós temos que olhar a personalidade dessa pessoa. Tem pessoas que são abertas às novidades, tem pessoas que são fechadas às novidades. As pessoas fechadas às novidades, elas têm tendências conservadoras, então elas também não estão dispostas a tentar algo diferente para ter um resultado diferente. Elas preferem ficar com uma pseudo-segurança aqui no país e deixar de ter uma rentabilidade, uma segurança maior e diversificar os investimentos lá fora. Então, nós temos que ver cada pessoa, o que está travando essa pessoa de aproveitar essa oportunidade internacional. Uma outra coisa que eu acho importante, nós não tínhamos essas opções antes. A disponibilidade desse tipo de produto não era existente no nosso país. Até que a pessoa seja informada da existência, até que a pessoa entenda que essa parte de legislação ela já está bem facilitada, né, pelas interfaces de investimento, até que ela entenda essa segurança que ela acha que é maior numa empresa nacional, sujeita às variações políticas, né, como nós vimos semana passada, em comparação com uma internacional ou a diversificação dos investimentos em diferentes empresas internacionais que diluem o risco, né? Então, nós temos que conversar com essa pessoa. E muitas pessoas não vão mudar a sua maneira de pensar, mesmo que você prove para elas que elas estão cometendo um erro de raciocínio, que elas estão enganadas. Ela vai precisar se dar conta, né, com o aporte do conhecimento que tu vai dar para ela tem que se dar conta que ela precisa, se ela quiser, ela tem que mudar a sua forma de pensar, senão ela está perdendo uma oportunidade. Então, a pessoa precisa sentir segurança, em primeiro lugar, ter as facilidades que antes não existiam, né, para ter acesso a investimentos internacionais, as exigências eram muito mais altas. As pessoas precisam ser informadas dessa modalidade de investimento, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né, apesar de estar sendo falado mais agora. E as pessoas precisam ter a oportunidade de testar, porque aquilo que tu não testa, tu também não tem confiança. Aquilo que tu não tem oportunidade de testar, tu também não tem confiança. Então, é importante também ela ter essa possibilidade de fazer um teste, né? E sempre a pessoa, ela precisa ser orientada a partir de exemplos concretos. Não adianta falar em estatística com as pessoas, porque as pessoas, elas entendem muito pouco de estatística. Quando eu digo as pessoas, somos todos nós. Talvez os economistas entendam mais, né? Mas se a gente pegar a população em geral não entende muito de estatística. Então, não adianta conversar com essa pessoa e querer explicar para ela dados estatísticos, isso não vai fazer o menor sentido, ela não vai ficar sensibilizada com isso. Agora, se contar um caso
de alguém de carne e osso, por exemplo, meu caso, que depois que o Celso me orientou, depois que ele me explicou, me reexplicou, que eu senti segurança, eu resolvi investir lá fora. Mas quanto tempo levou? Levou bastante tempo. Primeiro, eu tinha que entender. Segundo, a pessoa tem que confiar em quem está ensinando. Terceiro, a pessoa tem que entender realmente, né, as bases daquilo que está sendo ensinado. E só então ela vai sentir segurança para dar um passo diferente. Então, o home bias, eu acho que é o normal, assim, é o comum das pessoas em geral. É uma barreira que tem que ser vencida através da psicoeducação, através do esclarecimento, e mesmo assim tem pessoas que não vão arriscar, porque o medo de perder, talvez, na cabeça delas ainda vai ser maior. Elas preferem ficar dentro do território nacional, mesmo perdendo dinheiro. Essa tua fala me lembra um pouco também o que o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, fala, né, sobre a questão da aversão à perda. Né? Tu poderia comentar um pouquinho com a gente sobre isso? Sim. O Daniel Kahneman é um psicólogo, né, que estudou bastante finanças comportamentais, né? E eu achei bem interessante que ele comprovou muitos vieses, porque nós observávamos na prática esses vieses, e o Daniel Kahneman ele fez experimentos, né, trabalhos psicológicos para tentar detectar esses vieses nas pessoas, esses erros de julgamento, essas decisões equivocadas. E um dos vieses, hoje acho que existem 106 vieses já catalogados na literatura, ele deve estar crescendo, porque isso é da natureza humana. Vai mudando a sociedade, a mente vai criando mais erros de julgamento, até serem corrigidos. Então, o que ele estudou? Que a aversão ao risco, a aversão à perda, na realidade, ela é muito maior do que o desejo da pessoa de ter o ganho. Então, a pessoa, quando ela vai investir, ela pensa no que ela vai perder, e não tanto no que ela vai ganhar. Isso chama-se aversão à perda. E a pessoa tenta equilibrar esses dois parâmetros. Se na cabeça... Isso é muito subjetivo. Isso aí não tem regra. Tem gente que tem uma aversão maior a perdas, tem gente que tem aversão exageradamente a perdas, tem gente que tem aversão média, tem gente que tem pouca aversão a perdas, mas a regra geral é que a maioria das pessoas tem mais aversão a perdas. Ela tem mais medo de perder do que ela tem mais vontade de ganhar. Mas, claro, a pessoa recebendo a psicoeducação, ela passando pela experiência de ser uma investidora, talvez esse medo, essa aversão a perdas, ele vá sendo reduzido com o tempo. Provavelmente vocês que são investidores qualificados, vocês não têm tanto aversão à perda, em comparação com uma pessoa que está sabendo agora que existem os investimentos internacionais. A aversão à perda dela vai ser muito maior. Agora, convivendo com vocês, entendendo os mecanismos de investimento, testando, vendo o retorno, aquele medo, aquela aversão à perda, ela pode ir diminuindo gradativamente. Mas todos nós temos um limite, né? Todos nós temos um limite. A gente sempre está tentando equilibrar o risco de perda com o benefício do ganho. E a gente sempre está de olho no negativo. Então, perder é mais doloroso, né? Mais sofrido do que a alegria de ganhar. Então, essa é a aversão à perda. E é um viés, porque se a pessoa fica dominada por esse tipo de distorção, que é uma distorção evolutiva, já vou falar daqui um pouquinho, a pessoa perde oportunidades, porque ela fica com tanto medo de investir, que ela acaba perdendo dinheiro, que ela acaba perdendo oportunidades, ela fica tão retraída que ela não ousa, não arrisca. Então, ampliar um pouquinho essa capacidade de tolerar o risco faz parte da psicoeducação na educação financeira, né? Em parte é o que vocês estão fazendo com esses vídeos, né? Então eu acho isso muito importante. Por que nós temos aversão a perdas? Porque isso foi muito adaptativo para a gente na época das cavernas.
era muito mais útil para nós acreditarmos que uma árvore se mexendo, folha se mexendo, era um tigre, e a gente sair correndo na época das cavernas e não ser devorado pelo tigre, do que pensar que as árvores se mexendo era a ação do vento. Então, os nossos ancestrais corriam primeiro e depois eles iam ver o que era. Porque se eles errassem nesse cálculo, eles eram devorados pelo tigre. E essa característica ficou impressa no nosso cérebro, até os dias de hoje. Então, a aversão à perda é o medo de correr riscos, é o medo de sair perdendo, e o máximo na época era perder a vida, né, devorado por algum animal. Então, por isso que eu disse no início que nós temos um cérebro de 200 mil anos atrás. E esse sistema, que é bem primitivo, que o Daniel Kahneman chamou de sistema 1, é um sistema inconsciente, é um sistema automático, é um sistema reflexo. Então, a pessoa, ele já tem resposta pronta, então ele tem a tendência de, quando tem o estímulo, ele já tem a resposta, ele é intuitivo. Essa é a característica do sistema 1, esse sistema muito primitivo, que era para a nossa sobrevivência. Só que ele é tão rápido que ele acaba errando, porque ele pega um tipo de atalho para se proteger dos riscos e acaba achando riscos fantasiosos, e daí distorce o seu pensamento. E o Daniel Kahneman também, ele falou, e isso a gente já conhece na neurociência, né, um sistema 2, que seria um sistema mais racional, mais ponderado, mais deliberativo, mais analítico, que este sim teria a capacidade de entender, né, de desvencilhar aquele erro de pensamento e realmente entender o que estava acontecendo por trás. Esse sistema 2, ele seria capaz de entender, por exemplo, as estatísticas, que o sistema 1 não entende. Esse sistema 2, ele seria o auxiliar do pensamento racional. Nós temos ele no nosso cérebro, só que ele é subutilizado pelo ser humano. O que é o ativo é o sistema 1, porque o sistema 1 ele é muito mais rápido, tu gasta menos energia com ele, porque ele está sempre ativado, né? Nós sempre estamos em molde de sobrevivência, e o sistema 2 ele digamos assim, convocado a tomar decisões em algumas situações específicas, e ele também gasta mais energia. E o cérebro tende a ser econômico, ele prefere fazer algo que gaste menos energia do que algo que gasta mais energia. Então, pensar gasta energia, por isso que muitas pessoas preferem respostas fáceis a respostas ponderadas, mas corretas. Conhecimento ocupa espaço, né? Tem aquele ditado que conhecimento não ocupa espaço, conhecimento ocupa espaço. Para que tu tenha novos conhecimentos, novos aportes de conhecimentos, tu tem que desbancar o conhecimento que estava já registrado nos neurônios. Então, qual é a tendência natural das pessoas em geral? Pessoas médias, que não trabalham muito com intelecto, com neurociência, com psicologia, que não têm esse conhecimento. Provavelmente eles vão na onda do sistema 1. E aí o sistema 1 tem aversão ao risco, a perdas. Então, a pessoa, quando chegar para vocês, ela vai estar com o sistema 1 ativado. E o trabalho de vocês é ajudá-los a fazer uma transição para o sistema 2. Vocês vão fazer um trabalho que a gente chama de ego auxiliar. Vocês vão ser o sistema 2 dessa pessoa, o sistema analítico, deliberativo, explicativo, para mostrar para a pessoa que aquela maneira que ela está sentindo naquele momento tem erros que precisam ser corrigidos para que ela possa fazer uma escolha mais inteligente nos seus investimentos. Outro dia um investidor falou o seguinte para mim, Marcos. Ele disse assim: Celso, eu sei que essa empresa é muito boa, uma empresa grande, essa empresa não vai quebrar, mas eu ainda assim posso perder dinheiro. Ele falou para mim. E eu interpretei essa frase dele da seguinte forma: olha, no longo prazo, ele sabe que está tranquilo, mas ele tem medo do
curto prazo, onde qualquer ação tem algum tipo de oscilação. E aí eu te pergunto, para chegar no longo prazo, o investidor acaba tendo medo de passar pelo curto prazo. Exatamente, ele já te deu a resposta, né? O medo dele é perder dinheiro. Mesmo que tu explique para ele de maneira racional que a longo prazo ele vai ganhar dinheiro, ele está focando neste momento no curto prazo. E provavelmente toda vez que ocorre aquela oscilação das ações, ele sente dor, porque ele está perdendo. Então ele sente a aversão à perda antes do prêmio que vai vir só daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Então, ele primeiro tem que aprender a lidar com a aversão à perda para só depois colher os frutos a longo prazo. E aí nós podemos entender um pouquinho melhor o sistema do Kahneman, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é automático. Quando ele diz para ti, olha, eu vou perder dinheiro, quem é que está falando? É o sistema 1. É aquele sistema que tem aversão a perdas, que já responde imediatamente. Quando tu explica para ele, olha, mas essa oscilação é normal, a longo prazo tu vai ter ganhos, tu está usando o teu sistema 2, o racional, o deliberativo, para explicar para ele. E mesmo assim ele tem resistência. Porque o sistema 1, ele é muito mais forte, as nossas emoções são muito mais preponderantes que a nossa razão. Então, mesmo que tu explique para ele de maneira racional que ele não precisa se preocupar com essas variações de curto prazo, mesmo assim, a dor que ele sente por, entre aspas, perder dinheiro nessa oscilação é maior do que a racionalidade que tu tenta passar para ele. Por outro lado, o ser humano é muito imediatista. Então, assim, nós queremos resultados imediatos. E uma pessoa, para fazer um investimento com um horizonte mais longo, ela vai ter que usar o sistema 2, ela vai ter que usar a parte do nosso cérebro mais evoluída, que nós chamamos de lobo pré-frontal. Essa região aqui atrás da testa. Essa região foi a última na evolução a ser desenvolvida. Então, a maioria das pessoas, inclusive nós, quando estamos no dia a dia, no piloto automático, nós temos que fazer um esforço para utilizar essa região pré-frontal. Se a gente deixar no piloto automático, a gente vai sempre reagir com o sistema 1, que é o sistema da amígdala, que é a região mais primitiva responsável pelas nossas emoções. Então, o cérebro ele funciona sempre assim, sistema 2 no lobo pré-frontal, modulando a amígdala no sistema amigdaliano, sistema 1. Só que esse trabalho de monitoração é muito pesado. O gasto energético é muito grande. E o espaço que a gente tem dentro dessa parte da nossa mente é um pedaço muito pequenininho, a gente não consegue ter amplitude. Então, a gente está sempre focando num conjunto de informações muito estreito, muito restrito. É como se a gente tivesse viseiras e não pudesse enxergar nem a longo prazo, nem com amplitude. E quando ele está olhando a oscilação das ações, o sistema 2, que é a parte racional, provavelmente não está conseguindo, nem com esse foco que tem, poder perceber isso. Fizeram uma experiência com crianças, que é o teste do marshmallow. Isso é outra coisa importante. O ser humano ele tem dificuldade de retardar gratificação. Então, ele quer gratificação imediata. Porque na época das cavernas, das savanas lá, não existia futuro, só existia presente. Então, a gente tinha que desenvolver o nosso sistema de sobrevivência, o imediato. E por isso que o sistema 1 ele é tão desenvolvido. Ele não precisava olhar a longo prazo. Só que numa sociedade onde tu tem que fazer um planejamento, que tu tem que pensar na tua aposentadoria, como foi o meu caso, eu tenho que olhar a longo prazo. E isso é uma coisa deliberativa, do meu lobo pré-frontal, do meu cérebro mais evoluído. Então, eles fizeram esse teste com as crianças, como eu ia dizendo, e descobriram 2 tipos de crianças. As crianças que resistiam à tentação, quer dizer,
Se a criança esperasse 5 minutos, colocava um marshmallow na frente dela, se ela guardasse 5 minutos sem comer o marshmallow, ela ganhava 2 marshmallows. Quem comesse o marshmallow não ganhava. Daí, algumas crianças conseguiram se controlar, se conter, postergar a gratificação e ganharam 2 marshmallows. Outras crianças não conseguiram e acabaram comendo um marshmallow só. Aí eles acompanharam essas crianças por 20, 30 anos. E aquelas crianças que tinham a capacidade de postergar a gratificação, que tinham esse controle do sistema 2, eram pessoas mais bem-sucedidas, eram pessoas mais saudáveis, eram pessoas mais economicamente beneficiadas, assim, financeiramente estáveis. Por quê? Porque certamente fizeram escolhas melhores pensando no longo prazo. Então, o que eu vejo é o seguinte, se ele está olhando a oscilação, ele está sentindo dor pela suposta perda da oscilação, aversão à perda. Toda vez que ele vê a oscilação, ele sente aquela cutucada da aversão à perda, né? E é isso aí que ele não está tolerando. De repente, ele não deve ficar cuidando das ações toda hora, né? Não deve ficar ali de olho só nas ações, masoquisticamente cuidando ali, quando sobe, quando desce, quando sobe, quando desce. Acho que ele deve, eu imagino, vocês que são os economistas, ele deve investir e deixar no automático, né, ou cuidar de vez em quando as ações, mas não ficar toda hora verificando se subiu, se desceu, porque isso só vai gerar sofrimento psicológico. Marcos, eu acho que isso nos coloca aqui na PUDO Educação e Investimentos, toda essa tua explanação sobre a questão da cognitiva, né, e do comportamento das pessoas, mostra quão hercúlea é a nossa tarefa nesse momento, né, de colocar as pessoas em contato com essa realidade que para elas é distinta, mas eu acredito que, não sei isso, eu vou colocar para ti, todos os processos de educação, de certo sentido, devem ter esse momento de ruptura, vamos dizer assim. Mas não é especificamente sobre isso que eu queria colocar, mas a questão do outra capacidade, outro medo, digamos assim, que ocorre muito, que a gente sente muito aqui quando conversa com os clientes, que mistura um pouco essa questão cognitiva e a questão cultural, né? Que também foi colocado aqui o contexto cultural, né? Nosso país passou por diversas crises e aqui, em geral, a gente pode pensar que a poupança é uma coisa muito importante, arraigada, né, historicamente, e uma outra questão é a questão dos imóveis, né? A pessoa acha assim, bom, eu sou rico se eu tenho 1000 imóveis, o que era uma realidade dos anos 70, vamos colocar assim, dos anos 60, né? Essa realidade não existe mais da mesma forma como se colocava lá atrás, né? Não precisa estar com os imóveis, com o teu dinheiro colocado em pedra para ser bem-sucedido, né? Uma realidade lá de tempos anteriores, mas que se explica muito pelo nosso país, que é a nossa questão que a gente vive. Então, como é que a gente vê essa questão das ações e da sua volatilidade, variação de preço, vis-à-vis aqui a essas questões culturais do brasileiro e as suas escolhas histórico-culturais, vou colocar assim? Essa questão aí é muito importante. Eu vou tentar relembrar a época em que meu pai tinha um supermercado e que nós vivíamos na hiperinflação. Como que uma pessoa iria poupar um dinheiro se o dinheiro de um dia para o outro valia menos? Então, ele não tinha essa noção de planejamento, de guardar dinheiro, de pensar no longo prazo. Então, ele acabava o que fazendo? Gastando dinheiro. Eu sempre digo o seguinte, meu pai me ensinou 2 coisas em relação a finanças. A primeira é ganhar dinheiro, ganhar o seu sustento, e o segundo é gastar menos do que ganha. E terminou. Ele não me ensinou que eu tinha que pegar a diferença e fazer um investimento. Eu tive que aprender sozinho, porque na época dele não se tinha essa cultura de guardar dinheiro, de investir dinheiro, de fazer o dinheiro render. Então, realmente, tem um componente cultural muito grande. E, naquela época, eu já via, e durante muitos anos se manteve assim, a ideia de que riqueza é riqueza material, concreta, aquilo que tu pode tocar. Então,
imagina a mudança de mentalidade que precisa ter para essa população daquela época. Talvez os mais novos agora, eles não tenham tanto essa dificuldade depois da internet de entender que os investimentos, eles são feitos em ativos que não precisam necessariamente ser concretos, que nem imóveis, né? Mas realmente, essa herança cultural que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, influencia, sim, as escolhas e a abertura das pessoas para novas modalidades de investimento. E aí vai fazer parte do trabalho de vocês. Mostrar para essas pessoas que imóvel já não oferece toda a segurança que talvez um dia ofereceu e que ela tem que atualizar essa crença está desatualizada, e se ela não atualizar, ela vai ter perdas. Então, isso é um trabalho psicoeducacional também. Quando aconteceu aquele confisco da poupança na era do Collor, ali, muitas pessoas vieram me dizer, viu, a gente não pode deixar dinheiro em banco, porque daí vem o governo e pega. O meu dinheiro está investido em imóveis. Então, ali, as pessoas, de alguma maneira, aqueles que acreditavam que realmente imóvel é um bom investimento, eles tiveram uma confirmação, que é um viés também. O viés de confirmação. Eu vou lá, pego uma informação do ambiente para justificar o que eu penso, para confirmar o que eu penso. Então, naquela época do Collor, as pessoas tiveram certeza de que imóveis eram o investimento mais seguro que existia, porque daí o governo não poderia confiscar o teu imóvel. Um exemplo, só para te ter uma ideia, né? Então, realmente, nós temos uma influência cultural, uma influência histórica. O brasileiro não tem o hábito de guardar dinheiro, né? Ele não realiza poupança. Eu acho que ele tem muito menos ainda o hábito de investir, então vocês realmente estão abrindo um campo vasto aí de trabalho psicoeducacional, de levar oportunidades para as pessoas, para elas saberem que podem investir o dinheiro e ter retorno, né? Então, é um trabalho que vocês estão fazendo, ele é muito importante para os anos que virão. Por que as nossas crenças são difíceis de mudar? Concluindo essa parte. Por quê? Porque é o sistema 1, aquele que eu falei, eu estou repetindo o sistema 1 e o sistema 2, mas eu acho bem interessante. Quando a gente é criança, a nossa parte racional ainda não está desenvolvida. Então, o que nós recebemos primeiro dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos coleguinhas, da sociedade? Nós recebemos informações, crenças, e nós vamos absorvendo como uma esponja. E só mais tarde, lá no final da adolescência, que a gente vai ter capacidade cognitiva de analisar as nossas crenças. Então, as nossas crenças, elas se formam numa idade muito precoce, pelo sistema 1, automaticamente. E o que o sistema 2 faz? Como ele não está desenvolvido, ele não questiona nada, ele não filtra nada. Se me ensinaram assim, a realidade é assim. E muitos conhecimentos, eles não são nem verbalizados, eles são introjetados na pessoa pelo exemplo do seu entorno. Então, tu pode aprender alguma coisa com o teu pai só pelo comportamento dele, alguma coisa com a tua mãe só com o comportamento dela, e depois, na vida adulta, tu repete o mesmo comportamento e nem se dá conta. Então, provavelmente, aquela pessoa que é ficcionada em imóveis, ela recebeu lá do pai dela, da mãe dela, essa informação que gerou essa crença que ela traz até os dias de hoje. Por isso que é difícil mudar a crença. Por isso que tem que ser um trabalho que envolve o lado emocional, porque se tu não mexer no emocional, tu não tem como mexer nessas crenças, porque essas crenças estão arraigadas no sistema emocional de cada um de nós. Não adianta com lógica, com estatística, explicando detalhadamente, fazendo os cálculos. O sistema 1 não entende de cálculos, não entende de estatística, ele só entende de crenças que foram introjetadas, e o único objetivo das crenças é se perpetuar. Uma crença só tem uma função na vida: se perpetuar, se reproduzir. Sempre ela mesma. Então, se tu não desafiar essa crença através da via emocional,
provavelmente a pessoa vai dizer assim para ti, como disseram para o Celso: eu entendo que é assim, mas eu vou agir diferente. Por quê? Porque o sistema emocional ele tem preponderância em relação ao sistema racional. Então, Marcos, mais uma pergunta para a gente finalizar nossa excelente palestra aqui com o psiquiatra Marcos Ferreira. É o seguinte: os meus clientes, os clientes da Pudvel Educação e Investimentos, eles muitas vezes me dizem assim: olha, Celso, quanto que isso aí vai me dar de retorno? Nessas ações internacionais, quanto vão me dar de retorno em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos? Né? Eles querem saber um valor, eles querem um número, 10%, 20%, 50%, eles precisam ter um número fixo. E as ações internacionais não te dão um número fixo. Elas podem render positivamente 1 ano, podem render negativamente outro ano, um mês pode ser positivo, outro mês pode ser negativo, né? Oscila, né, porque é o mercado de ações, embora sejam ações internacionais de grandes empresas globais. E aí eu te pergunto, isso é o medo da incerteza, né? É o medo de você, eu prefiro ganhar 5% fixo do que correr essa oscilação. Então a pessoa tem dificuldade de fazer um planejamento financeiro de longo prazo num investimento de renda variável. Exatamente. Eu acho que complementa a ideia da aversão a perdas, né? Quando a pessoa te pede uma garantia, ela está dizendo assim, me acalma, diz para mim que eu não vou perder, porque daí eu vou ficar mais tranquilo, aí eu não vou sofrer, e daí talvez eu possa me abrir para esse investimento. Mas é como se a pessoa precisasse de uma garantia para neutralizar a dor do risco de perda. Então, por isso que ela pede essa segurança, do ponto de vista financeiro. Mas a busca de segurança em incertezas, isso é da natureza humana. Toda vez que houver incertezas, e a vida é só incertezas, nós temos a ilusão do controle, né? Nós vimos essa situação aí da pandemia, que a pandemia veio ensinar para todos nós e para muitas pessoas, que nós não temos controle sobre a maior parte das coisas na nossa vida. O vírus chegou, bagunçou o mundo, bagunçou a vida de cada um de nós, e aí, quem é que controla isso? Mas só que para nós vivermos, para nós nos sentirmos confortáveis na existência, a gente busca segurança, algum tipo de segurança. E essas seguranças, mesmo sendo ilusórias, elas são importantes porque elas determinam parâmetros de escolhas, de como viver a vida, do porquê levantar amanhã de manhã. Então, essas, do ponto de vista psicológico, elas são necessárias. Agora, do ponto de vista financeiro, é absurdo, é fantasioso, não pode dar essa segurança para a pessoa, porque não tem essa segurança para dar. Como a vida também não dá essa segurança para a pessoa, é ela que cria dentro da mente dela para se sentir mais confortável. A mente, ela é preguiçosa e ela gosta muito de conforto, que é o conforto cognitivo, e a garantia de segurança, mesmo que ilusória, dá o conforto cognitivo que a pessoa busca. Então, quando ela diz para ti, tu me garante esse rendimento tal, X, ela está dizendo assim, tu me dá segurança para eu poder arriscar neste investimento e ter menos perda, ou não ter perda nenhuma? É isso que ela está te pedindo. E é algo que tu não pode dar, porque nem a vida dá para ninguém. Então, é exatamente isso aí mesmo que tu falou. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Marcos, por compartilhar com a gente essa bagagem toda. Agradecemos muito, então, e convidamos o pessoal que está nos assistindo a seguir aí com a gente nessa trilha do conhecimento sobre investimento estrangeiro. Celso? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. E convido aí a todos a assistirem a excelente palestra do Dr. Marcos Ferreira, né, psiquiatra, e acompanhar a Pudvel Educação e Investimentos nas redes sociais. E bons investimentos.